aquela serenidade, a paz, a luz, e que essa paz, essa luz possa se estender não só por toda essa noite, mas por todos os dias das nossas vidas, que nós possamos a cada dia agradecer mais e mais a Deus por tudo. E assim pedindo por todos esses irmãos que aqui nessa lista se encontram. Leiane Alice Clementino Souza, Marluce Ferreira Fagundes, Kátia Fagundes, Antônio Rebouça, Ayrton Ramalho, Osana Paulo dos Santos Xavier e João Miguel Lopes Freitas. Que a paz do Mestre Jesus possa tocar a cada um, levando a cura de acordo com o merecimento de cada um. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje é do número 11 do nosso livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Glorifiquemos. E essa passagem está em Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 20, onde diz assim: Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todo e sempre. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia, sem palavras: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa, no templo, asseverava no íntimo: Bendita seja a largata que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada. Bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova a luta, que aperfeiçoa o sofrimento, que ilumina a lavoura, que é maravilhosa do céu e que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. E que assim seja, Pai. Mestre Jesus, que nós possamos refletir, nos fortificar na Tua palavra, na Tua luz. E agora passa a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu. Mais uma vez, boa noite a todos. Depois de um belíssimo exórdio desse, só tenho que fazer a oração da noite para fechar o ciclo. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pedindo paz, saúde e prosperidade para toda a humanidade terrestre nessa batalha que estamos enfrentando dia a dia e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que o de hoje. Vamos fazer a oração da noite. Boa noite, Pai. Termina o dia e a ti entrego o meu cansaço. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos. Pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros.
Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo, lembrei-me que tu és o meu Pai. Obrigado, luz, pela noite, pela brisa, pela comida e pelo desejo de recuperação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Obrigado por tudo e perdão. Perdão, Senhor, perdão pelo meu rojo carrancudo, perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência do espírito de servir. Perdão, porque não evitei aquelas lágrimas daquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim como Maria. Perdão por aquele que deveria pedir perdão se não decidiram a fazê-lo. Perdão, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã, que ao despertar me domine um novo entusiasmo, que o dia de amanhã seja um contínuo sim na vida de todos nós. Boa noite, Pai, e até amanhã. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Que assim seja, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, já entrelaçado nessa corrente de amor, de paz, pedimos a permissão ao nosso Pai Maior, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para iniciar o nosso Evangelho, passando a palavra à nossa irmã Rita, que fará a leitura e a explanação. Seja bem-vinda, minha irmã. Gratidão, Francisca. Boa noite a todos. Que toda a espiritualidade esteja com cada um de nós, a nos envolver e a nos auxiliar na compreensão do que vamos estudar hoje. Então, nossa leitura é do capítulo 1, dos itens 5 a 7. Esse capítulo, intitulado por Kardec, Eu Não Vim Destruir a Lei. E vamos estudar hoje sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei divina, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos.
que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se espera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, como esse tema está também no comecinho do livro O que é o Espiritismo, né? Essa obra que foi publicada pós-morte, né? Faz parte da codificação, a codificação que foi Livro dos Espíritos, Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênese, e pós-morte de Kardec, que foi publicado Obras Póstumas e o que é Espiritismo, que são resumos do que trata as revistas publicadas por Kardec na época. Então, foi feito esse resumo. Então, esse início do que é o Espiritismo, ele define como sendo o Espiritismo, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Lá não está escrito que é uma religião, mas uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E explica mais, como ciência prática, consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Portanto, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinação dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Já no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo essa relação de tempo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864, e esse comecinho do Espiritismo, comecinho da investigação do Kardec, foi de 1958, né? O Livro dos Espíritos foi em 1857, e esse comecinho do livro, O que é o Espiritismo, foi um trabalho de Kardec em 1858, portanto, anterior ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho, a gente acabou de ler, que ele diz, né, como definição, que é a nova ciência, o Espiritismo é a nova ciência. Então, esse a nova, fazendo um contraponto com é uma ciência, vamos lembrar que uma ciência, ele estava começando a investigação. Em 1864, ele já tinha concluído
essa noção, essa ideia de que era, então, a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis. Por que foram essas provas irrecusáveis? Porque foram fenômenos mediúnicos que aconteceram por várias regiões do planeta Terra. Foram mensagens investigadas por Kardec, trazidas por vários médiuns diferentes. Inclusive, nós precisamos lembrar, nesse ponto, que as provas irrecusáveis que o Espiritismo trouxe, até hoje vem acontecendo nas nossas vidas, porque muitos ainda não creem, não acreditam na vida futura, não acreditam que o Espírito é eterno. E eu digo sempre que todo fenômeno ele acontece com as pessoas, porque ali está alguém que precisa despertar. Então, quando fica a ocorrer fenômenos e mais fenômenos por todo o mundo, não é só no Brasil, nem na Europa, nem na América do Norte, por todo o planeta, ocorrem fenômenos mediúnicos que em algumas nações insistem em dizer que é sobrenatural, porque não aceitam ainda, não despertaram ainda para a compreensão de que a vida continua, de que o espírito é eterno, de que esse corpo é quem passa e perece. Então, as provas irrecusáveis foram o que essa ciência veio revelar aos homens, essa existência e a natureza do mundo espiritual com suas relações com esse mundo corporal, esse mundo material. Veio também o Espiritismo esclarecer esses fenômenos incompreendidos que até então eram tidos como sobrenatural ou do domínio do fantástico, né? Daquilo que não tem explicação. Está aqui o Espiritismo dando todas as explicações convincentes para tudo que ocorre dentre os fenômenos, que são as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, o nosso mundo físico. Então, tudo que o Cristo fez alusão no Novo Testamento, que era da sua época, da época em que Jesus esteve aqui, há 2025 anos atrás, tudo que ele faz alusão é que a humanidade não a conseguia compreender ainda. Estávamos ainda numa infância de compreensão, infância de evolução, e eram ininteligíveis aquelas questões que Jesus veio colocar, e que muitas vezes eram falsamente interpretadas. Mas o Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, nos trouxe o Espiritismo, que é a chave com a qual tudo se explica. Então, por isso que é o Espiritismo a terceira revelação da lei divina. Embora ela não seja personificada, como explica o nosso texto que acabamos de ler, embora não seja personificada em um indivíduo, assim como foi a primeira revelação personificada em Moisés, que está aí o Antigo Testamento, a segunda revelação personificada em Jesus, que está aí o Novo Testamento, essa terceira pode-se afirmar que são as vozes do céu
através dos espíritos e de uma multidão de intermediários, que são os médios. Mas os médios, a gente sabe que não foi só dessa época de Jesus, que a mediunidade, ela é inerente ao ser humano desde que ele existe na Terra. Mas nessa época da investigação do espiritismo, os médios foram realmente entendidos, compreendidos, explicados o que estava acontecendo, por que se falava, por que um médium falava com a voz de outra pessoa, falava por outra pessoa, por um espírito que não existia mais em corpo de carne. Tudo isso era inexplicável, e o Espiritismo veio trazer claramente as explicações. Então, essa personificação, que pode-se dizer coletiva, dos seres espirituais, comandados pelo próprio Cristo, como o Espírito de Verdade, intitulado Espírito de Verdade, veio com o intuito de trazer a nós encarnados a luz do conhecimento, abrindo essa mente humana ao esclarecimento. Então, o Espiritismo, ele foi instituído pelo próprio Espírito de Verdade, que é o Cristo. E ele, como sempre dizia, que ele não tinha vindo destruir a lei de Moisés, mas veio cumpri-la. Agora, no Espiritismo também, ele diz que vem executar a lei divina, a lei de Deus, executar desde aquele decálogo de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus complementa mais ainda, ama também teu inimigo. Tudo isso é o resumo dessa verdade do Cristo, em que reside o cristianismo. E o Espiritismo, ele vem cumprir tudo isso aí, executar essa promessa do Cristo, que está em João, no capítulo 14, 15 a 17, quando ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, o próprio Cristo anunciou o Espiritismo lá no ano 2000. Aliás, lá no ano 0, desculpa, 2000 agora. Então, lá quando Jesus veio, ele já anunciou, como está em João, que o Espírito de Verdade viria trazer ao mundo os esclarecimentos que não foram possíveis na época dele. E o Espiritismo veio, então, no tempo certo, né, no século de 1850, depois de 1857, veio no tempo certo chamar os homens à observância da lei e esclarecer o que o Cristo disse por parábolas, de forma alegórica, e assim fazer com que a humanidade compreendesse quando ele disse: ouça os que têm ouvidos para ouvir.
Vamos imaginar que o médium audiente ouve a voz dos espíritos. Ele é um médium audiente, segundo a classificação de Kardec. Aí quando Jesus diz, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, não são todos os seres humanos são médiuns, é inerente ao ser humano. Porém, nem todos têm todas as habilidades. Um médium tem uma habilidade de clarividência, outro de audiência, outro de vidência só, e muitas outras classificações, como está na codificação. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Abrir os olhos para ver, os ouvidos para ouvir. Quando muitos que ouvem vozes, até hoje, né, é internado nas clínicas psiquiátricas, porque as famílias os consideram loucos. Os médicos, que ainda não tiveram essa iniciação e essa noção dessa ciência, que é o Espiritismo, também os consideram loucos, e internam e lhe administram medicações pesadas, danificando até o seu próprio sistema neural, sistema psicológico, psíquico. Então, esses olhos de ver e ouvidos de ouvir não é para estarmos hoje com esses conceitos, com essas ideias, essa ideologia de que é louco aquele que ouve uma voz que não está materializada, é louco aquele que vê imagens que não estão materializadas. Hoje, o conhecimento do Espiritismo vem aclarar essas ideias. Não podemos mais ter esses conceitos. As famílias precisam despertar. Muitos fenômenos dessa natureza que acontecem nas famílias, inclusive famílias que não aceitam de forma alguma o Espiritismo, se repete muito até que despertem para essa. Como é que se ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas não crê no que o próprio Cristo veio dizer claramente. Como é que muitas famílias ainda dizem que o Espiritismo é coisa do demônio, né? Inclusive alguns sacerdotes, algumas linhas religiosas colocam o Espiritismo como sendo uma ideologia, uma filosofia, uma religião marginalizada, à margem. Então, por isso que os fenômenos continuam acontecendo. Crianças muito pequenas, recém-nascidas, são objetos de ideias para que essas famílias despertem. São objetos desses fenômenos para despertar daqueles que não aceitam. E aí a gente tem muitos exemplos, famílias evangélicas caem em situações extremas, tem muitos casos, até na imprensa, nossa imprensa atual, né? Casos de mediunidade, crianças que lembram de toda a sua encarnação anterior, e faz os pais irem comprovar, detalhe por detalhe,
Isso é o despertar que esses pais precisam, que essas famílias precisam. Por isso continua acontecendo tantos fenômenos. Então, o Espiritismo veio falar sem arrudeios, sem alegorias, erguendo esse véu deixado sobre certos mistérios, e veio trazer a consolação a todos que sofrem, dando sempre uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Quantas dores são fruto das nossas intemperanças, dos nossos vícios, dos nossos erros, se não atuais, erros passados. E quantas dores podem cessar quando se descobre a causa. Muitos tomam medicamentos pesados, né, analgésicos fortes, para controlar suas dores, mas a dor ela só passa, ela só desaparece quando a gente descobre a causa. Então, que cada um que sente alguma dor, procure sempre investigar qual é a causa. Se ela está numa outra vida passada, vamos buscar o perdão. Sempre é a falta de perdão que traz a dor, existências e mais existências. Então, o Espiritismo vem mostrar a causa nas existências anteriores e que nos faz, com esse esclarecimento, não mais sofrer sem saber por quê. Pelo menos a gente aceita que tem um porquê dos nossos sofrimentos. Só assim se compreende esses sofrimentos, essas crises salutares que muitas vezes nos conduzem à cura, à depuração do nosso espírito, quando vivenciamos com resignação e vamos buscando perdoar, ou pelo menos se perdoar. O Espiritismo nos dá essa fé raciocinada e inabalável. Ele realiza exatamente o que Jesus disse do Consolador prometido. E aí eu queria trazer para a gente, nessa reflexão sobre o Espiritismo, umas poesias que está no livro Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier. Tem duas cartas que a gente pode retomar hoje nesse tema. A carta aos médiuns, e aí eu vou trazer dessa carta só alguns versos que eu considero muito pertinente para a nossa reflexão hoje. Então, carta aos médiuns. Não guardes a pretensão de seres maior que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem. Cada médium tem seu campo determinado de ação. Multiplica os bens divinos guardados na tua mão. Ora e vigia, e que Deus, das luzes da perfeição, aclare o teu pensamento, conforte o teu coração. Aí vou trazer também alguns versos da carta aos investigadores do Espiritismo, para as nossas reflexões. Meu irmão, guarda a certeza de que a mundana ciência é muito, mas não é tudo.
na paz de nossa existência. Tua razão ainda é humana, falível e pequenina. A fé, porém, é um clarão da consciência divina. A lição do Espiritismo é um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como o cristal. Ciência nunca faltou na marcha da humanidade, mas sempre minguou na terra o grande bem da humanidade. E aí, antes de seguir nos próximos versos, eu queria trazer esse comentário de como Cassimiro Cunha traz em versos verdades que nos acalenta, que nos auxilia. Quando ele diz que na marcha da humanidade sempre está minguando na terra o bem. Mesmo com tantas ciências, e a própria ciência do Espiritismo, mas o bem ainda está minguando entre nós. E ele continua, Cassimiro Cunha, nessa carta aos investigadores do Espiritismo. Modernamente, a ciência tem seu magro esplendor, tem-se tudo e o mundo marcha para a guerra e para a dor. Como tudo é atual, né? Por vezes, no mar das lutas, a razão vai na maré, se em seu roteiro de estudos não tem o farol da fé. Não se deve desprezar os bens do racionalismo, mas nunca ouvides a fé no labor do espiritismo. Então, mesmo o espiritismo sendo ciência, filosofia, a fé, né, é o carro-chefe, a fé raciocinada é o carro-chefe da doutrina. E aí eu não estou dizendo que a doutrina espírita não é religião. É religião também, só que não tem muitos critérios do que estabelece uma religião. Né? Toda religião tem lá suas regras, e o Espiritismo é uma fonte de fé. Jesus, quando veio, ele não determinou religião tal é a verdadeira, religião tal é falsa. Toda religião é válida desde que consiga levar os irmãos a desenvolverem sua fé e se tornarem melhores. Então, só para continuar mais 2 versos, o tempo já passou. Com teus pesos e medidas, tu podes hoje ser forte. Somente a fé, todavia, nos esclarece na morte. Não te esqueças, meu amigo, nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão. Então, com essas reflexões, eu convido a todos para fazermos a nossa prece. Vamos mentalizando o Mestre Jesus, esse Espírito de verdade que nos guia, que guia toda a espiritualidade amiga, que vem nos trazer todo esse alento, essa consolação, esse alimento para a nossa alma, e que possamos aí envolver todos que estão conosco, do plano visível e do plano invisível, que todos sejam motivados a se conectar com o Pai neste momento, esse nosso Pai de infinito poder e misericórdia. Tende piedade das nossas imperfeições, dos nossos vícios, dos nossos erros, faltas e fragilidades. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade das lições preciosas desse nosso viver. Anseiamos nos modificar e ser teus filhos, Senhor,
ser os instrumentos, como disse São Francisco na sua prece, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Fazei que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, perdoar que ser perdoado, pois é dando que se recebe, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, com esta prece, elevemos ao Pai amoroso todas as nossas necessidades, envolvamos cada irmão que está conosco, para que eles sejam assistidos também e envolvidos por essas vibrações, por essas energias. Se são encarnados, que todos recebam as curas necessárias. Se são desencarnados, que todos sejam aí socorridos, levados e conduzidos às suas pátrias respectivas, às suas moradas, como prometeu Jesus, que todos sejam aí conduzidos por essa espiritualidade amiga, pelas equipes que estão apostos em nossos lares, através das nossas vibrações, estejam apostos para socorrer todos os irmãos e assim higienizar todo o nosso espaço físico e espiritual, particularmente higienizar nossas mentes. Assim seja. Passo a palavra para a Francisca. Muita gratidão a todos. Uma excelente noite. Que assim seja, minha irmã. Muito obrigada.